Casão, diga lá, Flamengo 1-0, o que você achou do jogo e como mudou o Flamengo, hein, Casão? Boa noite. Fala, Marinho, Danilo. Mudou. E assim, não é aquele negócio de os caras estavam cansados do Tite, o Tite saiu, todo mundo resolveu jogar. O ambiente estava pesado. E o estilo do Tite não vai de encontro com a característica desses jogadores. O Felipe Luiz teve 2 dias. Então, o que aconteceu? Só a saída do Tite e a escolha do Felipe Luiz já deu uma mudança legal no ambiente, no ânimo, na motivação, de você querer treinar, sabe aquele negócio de você se sentir bem do lado do outro? Com a chegada do Felipe Luiz, isso chegou junto. O Felipe Luiz trouxe isso junto. Cara, e ele escalou o time melhor que ele tinha na mão, né? E deu liberdade para os caras jogarem. Quantas jogadas teve hoje de ultrapassagem, mudança de movimento, mudança de posição, movimentação para um lado. O Arrascaeta estava de um lado, do outro, ia para a linha de fundo, da direita, na esquerda, Gabriel saindo, Bruno Henrique entrando. Quantas jogadas fizeram dessa maneira? Que com o Tite não saía. Não saía porque o Tite gosta de jogadores posicionais, jogadores cada um no seu lugar. Ele não gosta, talvez ele ache que muita movimentação desorganize o time. Eu acho que o lado conservador do Tite é esse, de querer sempre ter um time organizado 90 minutos. Cara, tem hora que você tem que desorganizar, não desorganizar para ficar perdido, desorganizar na movimentação, desorganizar e deixar os jogadores fazerem as jogadas que eles têm na cabeça. E o Flamengo, no primeiro tempo, foi maravilhoso, foi perfeito. O Corinthians levou sorte no primeiro tempo. Em relação, só rapidinho ao Corinthians, é o seguinte: o time que tinha que sair jogando era o time do segundo tempo, né? Você não pode ir lá no Maracanã você não jogou com Garro e Coronado juntos contra o Atlético Goianiense na Arena. Na Arena, contra o Atlético Goianiense, ele pôs 3 volantes e só o Garro. E o Coronado tinha acabado com o jogo lá em Fortaleza. Ele pôs só um cara. Aí você vai jogar no Maracanã contra o Flamengo, aí você coloca 2 volantes e os 2 caras para jogar junto. Cara, tinha que ser o esquema tático tinha que ser do segundo tempo. 3 zagueiros, Mateuzinho de um lado, um outro lateral, enfim. Um time mais concentrado no meio-campo, com mais congestionamento. O Corinthians melhorou muito no segundo tempo, né? Danilo, o seguinte, para a tua primeira participação, eu quero já trazer 2 recados que estão aqui no nosso chat da live. O Jailson de Andrade disse assim, 1-0 foi pouco. O Corinthians saiu no lucro. E o Trilha Braba 78 falou o seguinte, o Flamengo perdeu a classificação hoje, porque perderam muitos gols. Na Arena, o Corinthians vai fazer 4. As chances desperdiçadas pelo Flamengo, teve bola na trave, se não me engano, 3, teve defesa do Hugo Souza para todo lado, podem pesar, Danilo. Qual a tua avaliação desse jogo? Muito boa noite, prazer te ter aqui. Boa noite, Marinho, Casão, todo mundo que nos acompanha. Dedo no like aí, rapaziada. Então, o Flamengo realmente desperdiçou muitas chances, né? O Casão, para mim, foi perfeito no aspecto do Garro e Coronado. Não tem como um meio de campo com a intensidade de Garro e Coronado enfrentar o Flamengo. Sabe o que eu acho, Casão? Que o Ramon Dias, de repente, pensou em enfrentar o Flamengo, que estava jogando até agora há pouco. Jogou contra o Atlético Paranaense, jogou antes dessa mudança. E o que a gente viu agora foi um Flamengo muito mais intenso. Me chamou muita atenção o Arrascaeta, como ele estava correndo o tempo inteiro, com a bola, sem a bola. Eu concordo com você, eu acho que é muito nessa questão do ânimo, né? Dos caras mudarem a chavinha, a cabeça. E aí eu acho que o Ramon armou um time e falou: vou aproveitar que o Flamengo tá nessa má fase, vou para cima desses caras, vou por Coronado, vou por Garro. E não deu certo, porque o Flamengo jogou muito mais intenso e o Corinthians praticamente não tocou na bola nos primeiros minutos. No começo do jogo demorou a entender. Toda hora a câmera flagrava o Ramon Dias com a mão na cabeça, olhando para o céu, pensando: meu Deus, eu errei, vou ter que mudar o time agora. E aí a verdade é que o Flamengo desperdiçou a chance de fazer uns 3-4-0. É curioso como o Hugo foi o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo, mas para mim falhou no gol do Alexandre. Eu não chamo de frango, mas gol no primeiro pau o goleiro não pode tomar.
ele quis adiantar o movimento do Alexandre, a bola entrou no primeiro pau, então foi uma falha do Hugo. Agora, o Flamengo foi superior até ali aos 60 minutos, poderia ter feito 3, 4, 5-0 e vindo para São Paulo com muito mais tranquilidade. Mas o que aconteceu? No final, depois das mudanças do Ramon Dias, o Corinthians reagiu e conseguiu assustar. Romero meteu bola na trave, teve uma bola do Léo Ortiz sendo salva em cima da linha, teve uma outra bola na trave que eu acho que foi o Yuri Alberto, se eu não me engano, a do Romero a gente tá vendo agora na tela aí, do Mateuzinho, isso. O Mateuzinho botou outra na trave. Então, assim, o Corinthians foi ali, jogou uns 30 minutos finais um pouco melhor e, nossa senhora, assustou o Flamengo. Então, tem coisa para melhorar no Flamengo também. Não dá para o Felipe Luiz já ser considerado o gênio do Maracanã, viu, Marinho? Ô Casão, você concorda com o Danilo? Falhou o Hugo Souza no gol do Flamengo? Sim. Você sabe que quando eu jogava, eu não sei se fala ainda hoje isso no meio do futebol. A gente falava o seguinte: goleiro não tem que achar nada. Goleiro não tem que achar se o cara vai cruzar, se o cara vai bater no primeiro pau. O goleiro não tem que achar. O goleiro tem que fazer a dele. O cara tá entrando aqui, fecha o primeiro pau, que é a dele. Se o cara cruzar, tem que ter zagueiro ali para tirar, tem que ter outros caras ali ajudando no meio da área. A função do goleiro naquela jogada era fechar o primeiro pau, onde estava entrando o Alexandre. Onde estava entrando o Alexandre era ali. Ele poderia até tomar o gol, porque o Alexandre podia chutar forte, a bola passar no meio da perna, a bola ir na gaveta, podia acontecer qualquer coisa, mas não aconteceu porque ele facilitou. O Alexandre foi esperto, olhou e viu que ele deu um passo tentando adivinhar o cruzamento e a bola passou. Então, além do lateral, Danilo, além do goleiro não pode adivinhar nada, o treinador também não pode querer adivinhar se o Flamengo vai estar o mesmo do Tite ou se vai ser outro. Ele não tem que adivinhar nada. Vai jogar no Maracanã contra o Flamengo, coloca 3 volantes, um atacante só, com o Garro, 3 zagueiros, vai para ver o que acontece. Se ele vê que o time do Flamengo não tá nada daquilo, muda e fica mais ofensivo. Mas você tem que começar se protegendo, não começar aberto. Ele fez ao contrário, o Ramon Dias, na minha opinião. Então eu concordo plenamente. Goleiro não tem que tentar adivinhar jogada nenhuma. Ele tem que ir na jogada que existe para ele. Entendeu? O goleiro não pode achar, o cara vai cruzar, o cara vai bater aqui, vai bater ali. O Alexandre entrou pelo lado esquerdo ali, a dele, o que o Hugo tinha que fazer é fechar o primeiro pau e pronto, é ali a dele. Se ele toma o gol posicionado, ou é um frango, ou o Alexandre acerta um chute indefensável, cruzado no ângulo aqui em cima, alguma coisa diferente. Mas não, ele viu que estava um buraco, ele só bateu na direção do gol. Se o Hugo tivesse ali, ele não ia bater daquele jeito, que ia ser uma defesa simples pro goleiro. O Hugo facilitou o gol, mas assim, vamos colocar na balança, né? Para ser justo. Total. Era isso que eu ia falar. Tudo que o Hugo fez no jogo. E essa falha por querer adivinhar a jogada, cara, é insignificante. Porque foi 1-0. Era exatamente isso. Então, foi 1-0 exatamente isso que eu ia dizer, Casal. Olha só, o Marinho foi 1-0 por causa dele, mas não porque ele falhou no gol, porque ele pegou pra cacete depois. Porque poderia ter sido 4-5, entendeu? Exatamente, era isso aí que eu ia dizer. Eu ia querer colocar na balança com vocês, Danilo, porque além passado esse lance do gol, antes mesmo do lance do gol, o Hugo Souza já tinha pego uma bola de letra do Gabigol em cima dele, que ele não foi em cima do goleiro o chute, foi muito próximo dele, ele teve que fazer um movimento muito rápido. Né? E depois teve, embaixo, exatamente, fazer um movimento com a mão, e ele é um goleiro alto, e depois teve outros tantos lances em que ele foi fundamental. Não foi o culpado, o vilão, o Hugo Souza. Longe disso, né, Danilo? Não, longe disso. É que assim, vida de goleiro é isso aí. Atacante perde 3 gols, faz o gol, todo mundo vai ficar falando do gol que fez e tal. É difícil lembrar dos gols perdidos. Goleiro fez 10 defesas, tomou um gol mais ou menos, a gente vai lembrar. Goleiro, vida de goleiro é isso. E infelizmente todo goleiro sabe disso, que é assim mesmo. Mas eu concordo com o que vocês falaram. O Hugo evitou o pior.
Não é porque ele tomou esse gol que ele é o vilão do jogo, que não valeu pagar a multa dele lá dos 500 mil reais, nada disso, pelo contrário, valeu e valeu muito, porque antes dessa falha dele, ele poderia ter tomado 2, 3 gols, e depois ter tomado outros. Então, claro, ele fez uma partida boa, fez defesas importantes, mas é curioso, vida de goleiro é isso, ele pode ter fechado o gol até o momento, até os 89 minutos, tomou gol aos 90, vai falar, é que nem aquela história, não pode elogiar goleiro e juiz antes do apito final, é 1 minuto para a gente ter que criticar, e foi o que aconteceu, mas eu concordo com vocês, ele evitou o pior, provavelmente o melhor jogador do Corinthians em campo foi o Hugo. Ô Casão, você disse agora há pouco, quando falava sobre o Hugo Souza, que o técnico também não pode achar nada, né? Ele não pode imaginar como é que o outro time vai se comportar e já mexer no time dele e já alterar como fez o Ramon Dias. Eu queria aproveitar esse gancho para a gente tentar desvendar exatamente o que aconteceu para o Flamengo ter mudado tanto. Foi só ambiente, só clima, ou o Felipe Luiz conseguiu mudar alguns posicionamentos ali, principalmente no setor de marcação, para marcar mais adiantado, colocar o time mais para frente, liberdade de movimento, para fazer o Flamengo ter um primeiro tempo tão superior. Depois o Corinthians melhorou no segundo, mas no primeiro tempo o Flamengo esmagou o Corinthians e até lembrou de alguma forma alguns momentos do Flamengo do Jorge Jesus, assim, apertando a marcação. Qual o segredo, Casão? Não, tô calmo, Danilo, tô calmo. Em alguns momentos de relance, sabe? De relance, assim, os caras correndo pra cima da bola, mais ou menos assim, tá? Tem um caminho como daqui até a Lua, eu sei, eu tô tranquilo. E aí, Casão? Não, cara, a primeira parte é essa do ambiente. Assim que o Tite foi demitido, com certeza os jogadores se sentiram mais aliviados, mais leves, e não é porque, na minha visão, eles estavam contra o Tite, é porque a coisa não estava andando mais, cara. Fica insistindo, a coisa não anda, não consegue tirar mais nada do jogador, começa a cansar, o jogador começa a ir pro treino forçado, sabe? Puta, tem treino agora, puta, tenho que ir lá treinar. Quando começa assim, cara, a coisa não vai dar certo. O jogador, como qualquer profissional, você tem que acordar de manhã e tá afim de ir lá treinar. Vontade de rever os caras, contar alguma história, dar risada e treinar. E o Flamengo estava ao contrário. Então, limpou a área, ficou tudo mais leve. A escolha do Felipe Luiz também foi perfeita para os jogadores. Aí, cara, assim, ele fez um esquema tático completamente diferente do Tite. O Tite ficava com aquela dúvida: um ponta direita aberto, ou o Gerson fazendo a direita e vem para o meio, ou coloca alguém fazendo a esquerda e vem para o meio, Bruno Henrique volta para marcar o lateral. Cara, ele colocou 2 volantes, né? 2 volantes e um volante que sai pro jogo, coloca a dinâmica, que é o De La Cruz. O De La Cruz é um cara que sai pro jogo, coloca a dinâmica no jogo, ele acelera. Você colocou 2 caras criativos, né? O Gerson e o Arrascaeta, e não foi coincidência do Gerson e o Arrascaeta, na minha visão, terem sido os 2 melhores jogadores do Flamengo. Porque os 2 jogaram na posição que eles jogam. Os 2 jogaram na posição que eles jogavam quando era o Jorge Jesus. Quando era o Jorge Jesus, era isso. Era o Arão. Quem era o outro cara do meio? Arão. Tinha mais um. Gerson Arrascaeta. Hã? Thiago Maia. Não, teve uma época que jogou o Everton Ribeiro também, né? Também. Tinha Everton Ribeiro, Arão, Everton Ribeiro, Gerson. Diego Ribas. Exatamente. Tinha o Arrascaeta e o Gabriel e o Bruno na frente. Era um time 4-4-2 clássico, com um volante só de marcação. O segundo volante é de aceleração, de dinâmica, ou é de criatividade, quando era o Everton Ribeiro, era de criatividade, e o Bruno Henrique e o Gabriel na frente. Ele repetiu aquilo que o... E o Alexandre era o Felipe Luiz. O Alexandre era o Felipe Luiz da vez. Então ele colocou, ele tentou refazer aquilo que os jogadores se sentem melhor em fazer e que deu certo por muito tempo. E que deu muito certo. Aquele esquema lá. E lá na frente, o Bruno Henrique e o Gabriel. Eu vou te falar uma coisa. Pelo Gabriel ter ficado muito tempo sem jogar,
pelo Tite não ter tido nenhum pouquinho de boa vontade de tentar recuperar o Gabriel, o Tite não teve nenhum pouquinho, nenhuma gota de boa vontade com o Gabriel. Aconteceram 2 lances que, se fosse já o Gabriel jogando há mais tempo, sairia 2 gols, que era, uma foi um cruzamento para o Bruno Henrique, que ele entrou do lado esquerdo e cabeceou para o gol, a bola pegou em cima da trave e foi embora. O Gabriel estava no meio, sozinho, era só ele ajeitar e o Gabriel ia fazer o gol. Em 2019, ele cansou de fazer isso, porque tem entrosamento. Você joga junto com o cara o tempo todo, você vai sabendo que o cara vai estar lá, você vai seguro, ele ia dar o passe para o Gabriel. E o segundo foi aquele do Gerson, que ele perdeu o gol, que o Arrascaeta encontrou o Gerson, o Gabriel estava no meio. O Hugo saiu, o Gerson com a bola, o Gabriel ali pedindo a bola e o Hugo fora do gol. Se o Gerson toca para o meio, o Gabriel só dá um tapinha para dentro. Por que o Gerson não fez essa jogada? Por causa que o Gabriel não está jogando há muito tempo, então ele não tem, eles não estão com entrosamento e o cara não tem na cabeça a posição daquele cara que está jogando. Se tivesse o Pedro, talvez ele passasse, que o Pedro estava jogando há mais tempo. Então, teve 2 jogadas, fora todas aquelas que o Hugo pegou, bola na trave, teve essas 2 jogadas que não aconteceram os gols, porque o Gabriel não está jogando há muito tempo no time do Flamengo, e tanto o Gerson como o Bruno Henrique não tinham na cabeça o posicionamento do Gabriel mais, porque é questão de entrosamento. Senão o Gabriel faria 2 gols e seria 3-0. Não, seria 3-0. O Corinthians também poderia ter feito. Mas eram 2 jogadas que o Gabriel ia ficar ele e a rede. Né? Se o Bruno Henrique passa e se o Gerson passa. Então, aos poucos, vai dar tempo, por exemplo, para o Felipe Luiz recuperar esse entrosamento. Porque isso aí já está na memória dos caras. O Gabriel só precisa ter sequência de jogos. 2, 3, 4 jogos com o Gabriel jogando, com o Bruno Henrique, Arrascaeta e Gerson, o entrosamento dos 4 volta rapidinho. Porque eles já têm isso na memória deles, né? Na memória de jogo, na memória de posicionamento, de característica de jogo. 3 jogos juntos, os caras recuperam esse entrosamento. Qual